Fala, meu povo, beleza? Tudo bem? Chegamos aqui com mais uma aula do nosso Desafio Apocalipse, chegando cada vez mais próximo da prova da Polícia Penal do Estado de Goiás. Você já sabe que aqui no Desafio Apocalipse não tem nenhum tipo de enrolação, é aula direta ao ponto. Portanto, você, meu caro aluno aqui agora na câmera 3, se quiser passar, já sabe, né? É com a gente nesse desafio que vai levar você de um nível iniciante ou intermediário para o nível avançado. Nós vamos terminar de aparar todas as arestas possíveis para que você de fato consiga ser aprovado. Aqui no Desafio Apocalipse, todos os dias eu vou liberar 2 vídeos como esse aqui que você está vendo agora. Cada vídeo vai ter aproximadamente de 25 até 35 minutos de muito conteúdo, muitas dicas voltadas para os concursos da Polícia Penal. Além desses 2 vídeos, vai ser disponibilizado também para você uma lista com 20 questões daquela matéria que a gente trabalhar no dia. Por exemplo, hoje a gente está gravando Direito Penal. Então, no dia de hoje, na Meta 1 serão 2 vídeos de Direito Penal, vai ser disponibilizado também, além das questões que eu vou estar resolvendo com você, você vai ter acesso a uma lista com 20 questões. No total, nós teremos feito aí são 30 listas de 20 questões cada, no total 600 questões, fora as questões que você vai resolver comigo durante essas técnicas que eu vou estar te passando, beleza? Bora lá então, para você aqui do outro lado na nossa câmera de número 2, vamos lá. Tá aí na tela, dê uma olhada na primeira questão, e detalhe, todas as questões que eu vou trazer para vocês aqui são questões da banca IBFC, aí eu sempre coloco o ano da banca, o ano da questão e coloco a banca na frente. Essa questão aqui, por exemplo, ela foi cobrada no ano de 2024. A questão está dizendo o seguinte para a gente, ó. De acordo com as disposições do Código Penal, assinale a alternativa que apresenta incorretamente uma hipótese de extinção da punibilidade. Veja bem, eu vou dar sempre o exercício para você aqui durante as nossas aulas, porque além de passar o gabarito e trazer as dicas, eu vou colocar onde começa aquele assunto ou onde termina, quais os principais artigos que você tem que ler, caso esse assunto venha a ser cobrado na prova. Então ele pediu para que você marcasse incorretamente uma hipótese de extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade começa em qual artigo, professor? Começa aqui, ó, no artigo 107. Então vai do artigo 107 ao artigo 120 do Código Penal. Então quando você pega lá do artigo 107 ao 120 do Código Penal, você tem o quê? Qual assunto? Extinção da punibilidade. Quais são as causas que extinguem a punibilidade? Estão aqui, ó, no artigo 107. Então se você ler o artigo 107, você já acerta essa questão. Só que detalhe, você vai perceber que a questão ela pediu pra gente marcar incorretamente. Então você que está nos acompanhando aqui do outro lado, tô fazendo uma live nesse momento lá no Instagram, já sabe desse bizu também, que a banca IBFC, ela adora colocar esse nominho que eu estou grifando agora para vocês, é o nome incorretamente. Então ele não está pedindo a certa. O gabarito aqui vai ser a questão incorreta, vai ser a questão errada. Então vamos lá. Letra A, anistia, graça ou indulto. Olha, anistia, graça e indulto tá certo. São causas que extinguem a punibilidade. Então ela não é o gabarito. Letra B, retroatividade de lei que não mais considera o fato como um criminoso. Também está certo. É uma causa de extinção da punibilidade. Aí veio a letra D e falou assim, prescrição, decadência ou percepção, também está certo. A única alternativa que apresenta aqui, uma opção que não é extinção da punibilidade, é doença grave do agente. O agente é quem, professor? Para quem está começando a estudar agora. O agente é o camarada que está praticando o crime. Então vamos imaginar que o autor, coautor ou partícipe do crime tem uma doença grave. Aí nesse caso ele vai deixar de ser punido? Não vai. Ele vai continuar sendo punido. Portanto, se caiu na sua prova, candidato, doença grave, afasta a possibilidade do Estado de punir uma pessoa, você marca não. Por quê? Porque doença grave não está entre as causas que extinguem a punibilidade. Porque na extinção da punibilidade, o Estado vai deixar de punir aquele indivíduo. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, conforme está mostrando agora para você. Qual que é a dica para o senhor nessa questão, professor? A dica ou a tática que o senhor traz para a gente? Você está vendo que o examinador cobrou incorretamente uma causa de extinção da punibilidade. Volta comigo agora. O que você tem que fazer? Você, meu caro aluno, tem que ler o artigo 107. Pega o artigo 107 e vai até o artigo 120 lendo aquilo lá. Eu tenho certeza que se cobrar de novo na sua prova, você vai conseguir acertar essa questão. Deu certo? Sua alegria? Você que está nos acompanhando aqui agora no Instagram, pegou a dica também? Vai lá do 107 ao 120. Professor, mas eu não quero ler. Ah, meu irmão, então você está comprando ingresso para o filme errado, viu? Câmera 3. Não quer ler, irmão? Então não faça a prova da Polícia Penal, porque lá na sua prova, só de questões mesmo, já vai ter 80, fora as alternativas. Cada alternativa lá são 5 opções, né? Cada questão com 5 alternativas. Então são 5 opções em cada questão. Você tem que marcar uma só. Se você já tem preguiça de ler agora, aí fica complicado dar depois, né? Então aí tem que tomar cuidado. Bora lá agora para nossa câmera de número 2. Vamos para a tela novamente, vamos responder mais uma questão. Tá aí na tela para vocês. Mais uma questão agora, dessa vez, ele pede o seguinte, ó, a questão também do ano de 2024, como eu disse a vocês, todas as nossas questões do Desafio Apocalipse são questões do IBFC, e aqui é direto ao ponto, Desafio Apocalipse, a ideia é você tudo ou nada, é você aplicar tudo aquilo que você tem à sua disposição. Agora é reta final. Não tem mais você ficar
como você ficar passando manteiga no bigode do gato. Agora é dedicação total. É aula de dia, de noite, de madrugada, a forma que você puder, estude com todas as suas forças, porque você pode mudar ainda o cenário o seu cenário lá no final, no dia 15. De acordo com as disposições do Código Penal sobre o concurso de pessoas, agora já cobrou outro assunto. Assinale a alternativa incorreta. Veja só, mais uma vez, o IBFC adora pedir a incorreta, pegar a errada. Beleza, quando ele falou concurso de pessoas, aí você, meu caro aluno, já tem que ficar atento a qual artigo, professor? Já ficar atento do artigo 29, artigo 29 ao artigo 31 do Código Penal. Todas as vezes eu vou colocar assim para você, ou pelo menos já vou colocar de forma direta o artigo que você precisa saber para não errar mais aquela questão em prova. Então, do artigo 29 até o artigo 31 vai estar a resposta dessa questão. Letra A. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Corretíssimo, tá bom? Isso aqui, inclusive, está lá no artigo 31 do Código Penal. Tá correto essa questão, essa alternativa. Então não é o gabarito, porque ele quer a alternativa incorreta. B. Comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Opa, tome muito cuidado com essa opção aqui, ó. Ele está falando que comunica, tá? Mas vamos lá. Letra C. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Corretíssimo. Isso aqui está lá no artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Também está correto. Agora, professor, qual sobra para o nosso gabarito? Sobra, de fato, a letra B. O que acontece? Faltou uma palavrinha não aqui, ó. O correto seria não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Nesse caso, o gabarito nosso é a letra B de bola, conforme está aparecendo para você. Dica mágica, volta comigo. Dica mágica para você que vai fazer a prova da Polícia Penal quando o assunto é concurso de pessoas. Isso vale tanto para você que está nos acompanhando aqui nessa aula, para você que é nosso aluno no Desafio Apocalipse, tanto para você que está acompanhando a gente no Instagram. Não quer errar nenhuma questão de concurso de pessoas na prova? É só ler do artigo 29 até o artigo 31. Se você ler do 29 ao 31, você acerta a questão. Professor, mas eu não quero ler. Aí, mais uma vez, a gente reitera aquela situação, né, do camarada que parece que ele não tem cérebro. Na verdade, ele deve ter um monte de capinha aí na cabeça dele, porque não pode um negócio desse. Você tem que ler, irmão. Se você não ler, é pau na hora da prova. Não adianta você estar estudando. Ah, eu adquiri o Desafio Apocalipse. Tá, mas você adquiriu o Desafio Apocalipse, mas você não está assistindo as videoaulas, não adianta porra nenhuma. Ah, eu adquiri o desafio, o professor deu a dica pra mim, falou pra eu acertar questões desse tipo, ler o 29 ou 31. Pô, 29, 30, 30. Porra, velho. Cara, é pouco artigo demais da conta. Você vai ler o 29, vai ler o 30 e vai ler o 31. São 3 artigos, brother. Só 3. Entendeu? Então, não dê bobeira não, pelo amor de Deus. Então, tá aí a dica pra vocês. Cuidado. Muitas vezes, na hora da prova, o examinador tenta confundir você com a expressão concurso de pessoas com o chamado concurso de crimes. Concurso de pessoas é quando você tem 2 ou mais pessoas praticando um delito. Tá? Vamos imaginar que eu, o Filipão, que está ali do outro lado, tá? O nosso diretor de estúdio aqui, resolve praticar um crime em conjunto. Vamos furtar uns eletrodomésticos de determinada casa. Então o crime está sendo praticado em concurso de pessoas. Beleza. Quando eu falo em concurso de crimes, é diferente. Às vezes, uma só pessoa pode estar praticando 2 ou 3 crimes. Aí nós chamamos de concurso de crimes. Concurso de crimes não está no seu edital da Polícia Penal. Tudo certo? Então, se não precisa daquela parte ali do 69, do 70, do 71 do Código Penal. Aquilo ali é dispensável. Você que vai fazer a prova da Polícia Penal, não precisa estudar aquilo lá. Professor, deu tudo certo, já entendi. De concurso de pessoas, então é ler, né? É ler que é sucesso na hora da prova. Pode ser que o examinador cobra um ou outro termo doutrinário, mas é muito difícil também. Bora para a prova. Vamos para a tela agora para a gente resolver mais uma questão, tá? Vamos lá. Mais uma questão, essa questão aqui foi o gabarito letra B, coloquei a fundamentação para vocês, tá aí na tela. Agora vamos para mais uma questão agora, para eu ver se vocês já estão treinados, inclusive você que está aqui agora acompanhando a gente no Instagram. Professor, mas a aula está muito rápido, eu não estou conseguindo entender nada. Meu brother, agora não é hora de a gente passar a manteiga no bigode do gato. Agora é hora realmente de estudar, é dedicação e resolver questões o mais rápido possível, sempre pegando as dicas ali e que você acerte a questão em prova. Foi? Bora lá. A questão está dizendo o seguinte, essa questão aqui já é de 2022, ó, mas também da banca IBFC. A questão está dizendo assim, ó, no que se refere à extinção da punibilidade e as hipóteses previstas no Código Penal, assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese de extinção da punibilidade. Veja bem, ele está pedindo uma que não faz parte. Mais uma vez, ele está explorando de você o artigo 107. Ele está querendo que você vá lá no artigo 107, leia lá e fala assim, qual dessas 4 opções aqui não é extinção da punibilidade? Letra A, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Beleza, correto. Essa aqui faz parte. Letra B, perempção, também está lá.
Letra D, induto, também está lá. Litispendência, está lá, professor? Não está. Gabarito aí é a letra C. Professor, mas aqui não tem muita enrolação. Não tem enrolação, não tem como ter enrolação. O edital está aberto. A prova já está marcada. A depender da data que você está assistindo esse vídeo, falta menos de 30 dias. Eu estou gravando essa aula antes de faltar os 30 dias. Mas daqui a um dia falta menos de 30. Você que está aí do outro lado tem consciência disso. Então, mais uma vez, é o IBFC cobrando o tema extinção da punibilidade. Então, você já sabe que provavelmente uma das suas questões de prova vai ser de extinção da punibilidade e você não pode ficar de fora. Então, é só ler o artigo 107 que é sucesso. Não somente o 107. Ó, a dica aqui, ó. Você vai ler não somente o artigo 107, você vai ler do artigo 107 até o artigo 120. Porque quando você lê só o 107, você só acerta questões que cobrar o artigo 107. Mas se eventualmente cobrar de você lá o artigo 109, quando vai falar da prescrição, por exemplo, do prazo prescricional ali de cada crime. Então aí é importante você ficar atento, do 107 ao 120, que é o tema dessa questão. Professor, já está na ponta da língua, eu já entendi tudo. Eu vou até colocar mais uma questão para vocês aqui agora na tela. Ó. Mais uma questão. Dessa vez ele vai colocar, vamos ter contato com um tema totalmente diferente. Também cobrado pelo IBFC. A questão começou dizendo para a gente o seguinte. No que concerne ao tema imputabilidade penal, tá vendo? Tem um tema novo, ó. Assinale a alternativa incorreta. De novo, essa é a terceira questão consecutiva que ele está pedindo a alternativa aqui, incorreta. Professor, mas quando ele falou o tema imputabilidade penal, aí o senhor, nessa resolução de questões, qual é a dica para a gente do Desafio Apocalipse? Aí já muda o artigo, ó. Já é do artigo 26 ao artigo 28 do código. Então, essas aulas do Desafio Apocalipse, para você que está nos acompanhando, o objetivo delas não é simplesmente responder a questão com você, é responder a questão mostrando para você o que mais o IBFC cobra, porque se está aqui cobrada pelo IBFC é porque o IBFC já cobrou, e depois mostrar para você a fundamentação da questão, onde é que começa e onde é que termina, cada assunto explorado nas questões de prova, beleza? Então aqui nós estamos com a questão de 2022 cobrada pelo IBFC. Qual foi o tema cobrado? Da imputabilidade penal. Ele falou da imputabilidade penal, mas ele quer que a gente marque a alternativa o quê? Incorreta. Então você tem que saber que o restante está certa para você chegar lá e marcar a errada. Vamos lá. Letra A falou o seguinte para a gente, ó. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Está correto. Essa aqui não está errada. Portanto, não é o gabarito. Isso aqui é o artigo 27 do Código Penal. Letra B. Não exclui a imputabilidade penal. A paixão e a emoção também estão corretos. Isso aqui está no artigo 28. Letra C. Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária pelo auto. Também está correto. Isso aqui também é o artigo 28. A letra D falou o seguinte, ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A pergunta que eu deixo para vocês é, e a letra D, está certo ou está errado? Se tivesse no dia da sua prova, né, você que está me acompanhando aqui na nossa live pelo Instagram, cobrasse na sua prova essa situação de redução de pena, você acha que o erro ou o acerto dessa questão pode estar aqui, ó, na redução da pena? Porque você vai fazer prova do IBFC. O IBFC é o tipo de banca que ele costuma explorar mais a letra da lei do que a doutrina e jurisprudência. Ó, o Watson, que está acompanhando a gente aqui agora, falou o seguinte, ó, que essa alternativa está incorreta. Irmão, o cara tá bom pra caramba. Tá excelente, viu? Essa alternativa de letra D está incorreta. Se tudo caminhar conforme o que está aparecendo, ela vai ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra E. Letra E. Não exclui imputabilidade penal a embriaguez culposa por substância de efeitos análogos ao álcool. Correto. Embriaguez culposa realmente não exclui imputabilidade penal. Sobra pra gente o gabarito de fato, letra D. Confirmando com vocês, de fato, aqui nessa questão, o gabarito deu letra D. Professor, mas qual é o erro? O que acontece? Quando se tratar de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, essa embriaguez aqui, ó, que faz com que o indivíduo ele fique inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nesse caso, não vai ser causa de redução de pena, vai ser causa de isenção de pena. Então, se ele troca aqui essa opção, ó, vai ser isento de pena se o agente era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito fácil e de determinar-se de acordo com esse entendimento, aí nesse caso gera para ele o quê? Gera uma isenção de pena. O raciocínio aqui é o mesmo da embriaguez, ó. A fundamentação dessa questão está aqui, ó, artigo 26, caput. Quando você pegar lá o artigo 26 caput, você vai ver exatamente isso, que é inclusive de forma semelhante ao que está previsto aqui no artigo 28, ó. Agora eu vou colocar para vocês uma outra fundamentação que ajuda você a responder um outro tipo de questão, o artigo 28, parágrafo 1º.
Quando você pegar o artigo 28, parágrafo 1º, ou você pegar o artigo... Deixa eu botar um pouquinho aqui que a nossa mesa quase que deu um bug. Agora sim vai dar certo. Veja, quando você pega o artigo 28, parágrafo 1º, ou você pega o artigo 26, caput, você tem o quê? Nesse caso, você tem causas de isenção de pena. Quando a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, ela é inteira, ou seja, ela gera uma inteira capacidade, ou então quando indivíduo, em razão de uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, de alguma forma ele não consegue entender o caráter desse fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí, nesse caso, gera a isenção de pena. Inclusive, nas aulas, não sei se você vai lembrar, né, Carlão? Nas nossas aulas do curso completo, da teoria, eu até explicava sobre isso. Deixei bem claro para os alunos, olha, quando a embriaguez for completa, isenta de pena, assim como o indivíduo, quando ele for inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato, nesse caso, ele vai ter uma isenção de pena, ele vai ter uma chamada absolvição imprópria. O camarada que era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do artigo 26, se você achar que é loucura, toda essa situação que eu estou te falando, não, isso aqui vai gerar uma confusão muito grande, faz demais. Só pega o artigo 26, caput, e leia o que está lá. Lá vai ter escrito, é isento de pena aquele que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Em razão de quê? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Pronto. Ele vai trocar para você o nome isenção de pena por redução de pena. Você marca que está errado. Ele vai tentar confundir você, o artigo 26 caput, com o 26 parágrafo único. Da mesma forma, ele também faz essa confusão do artigo 28 parágrafo 1º com o 28 parágrafo 2º. Em um é isento de pena, no outro é redução de pena. Brasil? Professor, tá tudo certo. Na verdade, pegar esse conteúdo assim de uma vez só, né? Muito conteúdo de uma vez aqui é complicado na minha cabeça. Eu sei que é complicado, mas eu sei que depois, antes de você responder as 20 questões que já estão disponíveis na sua área do aluno, você, obviamente, vai dar uma lida nos artigos que o professor falou e aí vai ser sucesso na hora da prova. Vamos para a tela de novo? Vamos para mais uma questão? Vocês estão aqui acompanhando do outro lado. Beijo para vocês, que Deus abençoe. Continue firme, não vou desligar a live, tá bom? A gente vai continuar aqui trabalhando nesse nosso primeiro vídeo. Agora mais uma questão, também do IBFC, e a questão diz o seguinte, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, veja, toda vez que ele fala, fica sujeito à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro, crime que cometido no estrangeiro, se tiver alguma possibilidade de ser punido segundo a lei brasileira, então nós estamos falando lá do artigo 7º. Obrigatoriamente, o raciocínio de vocês já devem ser remetidos para esse artigo aqui que está na tela, ó. Artigo 7º. Professor, o que tem lá no artigo 7º? Lá no artigo 7º tem um assunto chamado de extraterritorialidade. É um dos assuntos que, de certa forma, gera uma dor de cabeça nos candidatos. Mas o candidato que é bom, o candidato que é interessante com relação aos estudos para concurso, não vai deixar passar batida a leitura, não é? Vai ler, não vai? Professor, eu vou ler sim. Pelo menos agora, na hora da live, eu vou falar que vou ler. Beleza, bora lá. Letra A. Ele falou o seguinte, os crimes contra o patrimônio do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou fé pública de fundação instituída pelo poder público. D. Contra a administração pública por qualquer agente. D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou estrangeiro. Ou E. Praticados em aeronaves de propriedade privada quando em território estrangeiro. Meus queridos, ele está perguntando aqui da extraterritorialidade. E aí nós temos basicamente três possibilidades lá. Nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada, a condicionada e a hipercondicionada. Quando ele fala, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ele está querendo falar para a gente aqui do artigo 7º, inciso 1. Aí você tem que pegar lá o artigo 7º, ó, vai lá no artigo 7º e vai no inciso 1. E lá nós temos as hipóteses chamadas de extraterritorialidade incondicionada. Aqui é o tipo de assunto, diferenciar esses três tipos aqui, a incondicionada, que está no inciso 1, com a condicionada, que está no inciso 2, ou a hipercondicionada, que está no parágrafo 3º, talvez não seja uma tarefa tão fácil. Se você for um candidato juninho, o que é o candidato juninho? Candidato juninho é aquele candidato que ainda está voando ainda, né? Ele começou agora e está com esperanças que vai passar no concurso. Se você for candidato juninho, talvez você não vai conseguir entender isso aqui. Mas se você for juninho e conseguir ler o artigo 7º e decorar, dá certo também, né? Então vamos lá. Quando ele falou na letra A, o crime contra o patrimônio do presidente da República, está errado. Quando você abrir o inciso 1, ele vai falar contra a vida ou liberdade. Lá não fala de patrimônio do presidente da República. Está no artigo 7º, é só abrir lá.
Letra B, contra o patrimônio ou fé pública de fundação instituída pelo poder público. Corretíssimo, tá? Isso aqui tá lá no inciso, na linha B do inciso 2. Portanto, isso aqui vai ser o nosso gabarito. Eu vou só apontar o erro para você nas demais, ó. Aí na letra C ele falou assim, ó, contra a administração pública por qualquer agente. Errado. Não é por qualquer agente, é por quem está a seu serviço. Pode abrir o artigo 7º, você vai conferir tudo que eu tô falando. Você pega a letra D, ele falou que de genocídio, quando o agente for brasileiro ou estrangeiro. Errado. Não é brasileiro ou estrangeiro, é quando ele for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aí vem a letra E, praticados a bordo, praticados em aeronave de propriedade privada quando em território estrangeiro. Errado. Isso aqui seria uma possibilidade de extraterritorialidade condicionada e não da incondicionada. Portanto, de fato aqui, ó, confirmado, o nosso gabarito é a letra B. Professor, mas essa questão é o tipo de questão um pouco mais difícil. Quando eu estou ministrando aula no presencial, volta comigo. Quando eu estou ministrando aula no presencial, Carlão, e a gente fala do assunto chamado de extraterritorialidade, aí eu vou explicar para o aluno o que é territorialidade, o que é intraterritorialidade e o que é chamada extraterritorialidade. Geralmente eu faço um triângulo na sala de aula e explico isso. Aqui no nosso Desafio Apocalipse a gente vai fazer isso? É claro que não, porque o tempo está curto, é a mesma coisa. O Desafio Apocalipse é só de matérias da área jurídica, só da área do direito, é só as matérias mais valiosas do edital. Tanto é que eu estarei ministrando para vocês todas as aulas de direito administrativo, direito penal, processo penal, direito constitucional, legislação específica, direitos humanos, tudo bem? Eu vou estar ministrando tudo isso para vocês. E o que acontece? Não há tempo para que você pegue os conteúdos mais difíceis. Se você não tem um conhecimento necessário em determinada matéria que eu vou estar falando, ou determinado tema, tá? Faça pelo menos a leitura que você aumenta as suas chances de acertar isso na hora da prova. Tudo bem? Professor, tá tudo certo. Já consegui entender tudo. Se você já conseguiu entender, então nós vamos para a tela. Vamos fazer mais uma questão, tá aí? Bora lá então. Veja, essa questão então foi gabarito letra B. Você que tá aí de casa agora, nos acompanhando, né, diretamente do Instagram, a nossa live para vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Fique por aí, tá bom? Que a gente vai continuar firme e forte aqui também. Dica para vocês, para não errar nenhuma questão, tanto para vocês que estão acompanhando a live, assim como para você que está acompanhando a gente lá de casa, no Desafio Apocalipse, não quer errar nada no que diz respeito ao tema extraterritorialidade, é ler o artigo 7º. A leitura do artigo 7º faz com que você acerte tudo. Só que você tem que ler e tem que decorar. Professor, como é que eu leio e decoro? É ler várias vezes. Tá bem? Leitura várias vezes do mesmo assunto faz com que aquilo entre na sua cabeça de uma forma, ainda que você não queira. Igual aquela música ruim. Já escutou música ruim? Tem música que você não gosta, de jeito nenhum. Mas você escuta aquele negócio tantas vezes, quando você assusta, você tá cantando aquela música, entendeu? Só queria um dinheiro pra comprar. O metal ouvindo essa também, cara? O tempo inteiro, né? Entendeu? E o resto é só fé, só fé, só fé. E por aí vai andando. O que acontece? Eu não gostei da música, mas eu tô com um negócio na cabeça que não sai. Por quê? Porque eu tô escutando várias vezes. Você abre o Instagram 500 vezes tá porra daquela música lá. Entendeu? Claro, todo respeito para quem estiver gostando da música também, entendeu? Quero arrumar confusão com você não. Mas se arrumar confusão comigo também, tô nem aí para você não, entendeu? Gosto é gosto e vamos seguindo por aqui, tá bom? Vamos passar no concurso, dependendo da música que você gostar. Mais uma questão, tá aí na tela, ó. Também do IBFC, essa daí foi cobrada em 2020. Ela falou assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o significado do princípio da ofensividade. Essa aqui é a parte principiológica, é a parte de doutrina. Então aqui já vai um recado para você, meu camarada, que tá achando que de alguma forma o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o IBFC, ele não cobra conhecimento doutrinário, ele cobra. Isso aí não tá em nenhum artigo, ó. Isso aí é só doutrina. Ele só quer saber se você sabe o que é o princípio da ofensividade. Letra A. Só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos do direito não forem suficientes. O direito penal deve ser concebido como a última opção para ser usado somente quando estritamente necessário. Errado. Isso aqui não é princípio da ofensividade, tá bom? Isso aqui é o chamado princípio da intervenção mínima. Ele está pedindo o conceito de princípio da ofensividade. B. O direito penal, então vou marcar um X aqui, né? O direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, né? Sem levar em consideração os valores exclusivamente morais ou ideológicos, enfim, tudo mais. Aqui é um viés do princípio, do chamado princípio da fragmentariedade, também com a ideia de princípio da intervenção mínima. Também está errado, não é ofensividade. Letra C. Não há crime se não há lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. Corretíssimo. Isso aqui é o princípio da ofensividade. Professor, o que é o princípio da ofensividade, então? Está aí na tela. Não há crime se não há lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. Eu já até expliquei isso antes, Carlão. Não sei se você lembra dessa aula também. São tantas aulas, né, irmão? É complicado para lembrar, né? O Carlos está ali do outro lado. Se você fizer a prova da Polícia Penal, é capaz dele passar, né? De tanto escutar a mesma coisa aqui o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. O que é o princípio da ofensividade? Faz demais. O princípio da ofensividade quer dizer o seguinte: você só pode, obviamente, falar em crime se houver uma ofensa. Ou seja, se houver um prejuízo, uma lesão.
a um bem jurídico tutelado. E detalhe, viu? Esse bem jurídico tem que ser um bem jurídico pertencente a terceiros. Porque aí nós temos um outro princípio, já mata aqui uma outra questão de prova, que é chamado de princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? O princípio da alteridade é uma outra coisa, que é diferente da questão, tá? O princípio da alteridade quer dizer o seguinte: eu só tenho crime se eu tiver provocado uma lesão a um bem jurídico de terceiros, Carlos. Se você provocou uma lesão, um prejuízo a um patrimônio ou, por exemplo, a você mesmo, não há de se falar em crime. É por esse motivo que se o camarada pega uma faca, não vai fazer isso em casa, pelo amor de Deus, mas imagine que isso aqui fosse uma faca. Se o camarada pega uma faca e começa a cortar o próprio corpo, tem crime para ele, professor? Não. Ué, professor, mas teve lesão, tá? A lesão corporal, o artigo 129, então é protegido pelo direito penal. O princípio da ofensividade fala que isso é crime. Tudo bem. Pelo princípio da ofensividade, teríamos crime. Mas com base no princípio da alteridade, essa lesão tem que ser um bem jurídico de terceiros. Se você quebra o seu próprio aparelho telefônico, se eu pego aqui meu copinho, meu estimável copinho do elefante e quebro esse copo, não tem crime. Agora, se eu quebro um copo que pertence ao Carlos, por exemplo, tem crime de dano no artigo 163, porque eu estou provocando uma lesão a um bem jurídico protegido, beleza. Princípio da ofensividade. E o bem jurídico é meu ou é do Carlos? Não, é do Carlos, beleza. Então, o princípio da alteridade não me protege. Tudo bem? Curtiram a ideia? Então veja, o princípio da ofensividade tem que ter lesão, tem que ter lesão ou perigo de lesão. Daí é da onde você retira aquela expressão. Professor, porque uma vez um aluno me perguntou isso em sala de aula, muita gente riu da pergunta dele, eu paguei um sapo para quem riu da pergunta, porque eu não gosto de chacota em sala de aula, não gosto, eu não aceito nenhum aluno meu em sala de aula no presencial fazer chacota da pergunta de um aluno iniciante. Mas um aluno perguntou assim: por que tem algumas coisas que é crime num lugar e não é crime em outro? Aí o pessoal, todo mundo riu. Só que na hora que ele terminou de fazer a pergunta, todo mundo ficou murchinho, calado, porque viu que o camarada era safo pra caramba, embora ele estava iniciando. Eu falei, me dê um exemplo, que eu não entendi sua pergunta. Ele falou assim, professor, se eu dou um disparo de arma de fogo aqui dentro de Goiânia, é crime lá no Estatuto dos Armamentos. Disparo de arma de fogo em via pública, né? Mas agora se eu dou um tiro lá na fazenda, lá, só mata ao redor de mim o tempo inteiro, só tem eu, não é crime. Aí eu falei assim, faz sentido. Aí eu fui explicar para ele com base no chamado princípio da ofensividade. Somente há crime se houver uma lesão ou perigo de lesão. Na cidade grande, embora o tiro não acerte ninguém, mas teve um perigo de lesão. Há um perigo daquela munição acertar alguém, daquele projétil acertar alguém. Agora lá na zona rural não. Você não estava atirando em ninguém, beleza, não teve lesão a ninguém. E também não tem perigo de lesão a ninguém, porque você atirou lá no barranco do rio, só estava você e a arma e pronto, e o rio e pronto, acabou. Viu que a pergunta do moleque foi muito mais interessante do que a galera fez a chacota na hora. Saca a ideia? Professor, tá tudo certo. Vem para a tela de novo. Veja só, nesse caso, o gabarito é a letra C. Nós gastamos um pouquinho mais de minutos para explicar para você aí a diferença entre, inclusive, o princípio da alteridade e o princípio da ofensividade. Vamos responder só mais uma questão e a gente vai finalizar esse primeiro bloco. Só lembrando que são 2 vídeos, tá bom? Essa é a nossa meta que eu estou gravando para vocês, é a meta de número 1. São 2 vídeos de direito penal. Esse é o primeiro, nós teremos o segundo ainda no nosso desafio Apocalipse. Então vamos lá. Tá aí na tela para vocês, ó. Mais uma questão. A questão agora diz o seguinte. Questão do ano de 2020, o Banco IBFC. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de: letra A, novatio legis incriminadora; B, abolício crimine; C, novatio legis impégios; D, novatio legis imélios; ou letra E, lei intermediária. Meus queridos, fácil demais essa questão aqui, né? Até para você que está acompanhando aí no Instagram, essa é uma questão, inclusive, não vou dizer polêmica do IBFC, né? Nova lei melhor, né? Muito bom, Marcelão, excelente, viu? Muito bom, é uma nova lei melhor. Essa é uma questão polêmica. Por que ela é polêmica, professor? O gabarito é letra D. Tá vendo aqui, ó? Novatio legis imélios. Está confirmado. Por que eu estou dizendo polêmica? Porque muita gente acredita que não caia doutrina ou até mesmo umas expressões em latim em provas do IBFC. Eu estou mostrando para vocês que essa banca, ela cobra, eu posso dizer que ela é uma banca muito mutável, ela muda muito conforme o tempo. Claro que a predominância dela é letra da lei. Então, para você que está acompanhando no Instagram, tá? Predominância do IBFC, lei seca. Mas uma hora ou outra ela consegue surpreender você com a questão de cunho doutrinário, como por exemplo essa. Eu vou dar um exemplo básico do que aconteceu aqui para você entender. O exemplo foi esse, ó. Nós temos uma lei aqui. Essa lei aqui nós vamos chamar, por exemplo, de lei A, ó, pronto. E aqui nós temos a lei B.
A Lei A entrou em vigência e tinha, por exemplo, uma pena. Eu vou colocar uma pena aqui para você, é claro que é só um exemplo, né? A Lei B, ela tinha uma pena, por exemplo, de 6 a 10 anos. Aliás, a Lei A. Aí veio a Lei B e falou assim, não, agora a pena é pequenininha, a pena agora é de 3 a 6 anos. Dessas duas leis aqui, qual é a melhor para o réu, Carlão? A Lei A ou a Lei B? Tá vendo? Lei A, a pena de 6 a 10, a Lei B, a pena de 3 a 6. Nesse caso, né? Benefício melhor para o réu aqui vai ser o quê? Vai ser a Lei B, porque a pena é menor, tá vendo? É uma pena de 3 a 6 anos. Enquanto que a Lei A era uma pena de 6 a 10 anos. Aí nesse processo nosso aqui, nesse pequeno procedimento que eu estou mostrando para vocês agora, o que aconteceu foi um processo de revogação. Essa Lei B aqui, ó, ela revogou a Lei A, ou seja, ela falou assim, ó, Lei A, você não mais é aplicada. Se você não é mais aplicada, agora a gente vai levar em consideração as previsões da Lei B. Claro que ela só pode ser aplicada a um fato que aconteceu aqui na vigência da Lei A se ela for benéfica. Nesse caso, como ela é benéfica, ela pode sim ser aplicada. E aí fica aquela pergunta de prova pra gente, né? Nesse caso, essa lei ela vai ser considerada uma lei melhor ou uma lei pior pro réu? Ela vai ser uma lei melhor pro réu. Nesse caso, nós temos o chamado novatio legis in melius, ou seja, a letra B. Aliás, a letra D. Aí, ó, novatio legis in melius é o nosso gabarito. Agora, volta comigo. Dica mágica para vocês agora, antes de finalizar o nosso vídeo. Tome muito cuidado com relação a essa situação da lei de drogas. Tanto vocês estão nos acompanhando, assim como você que está aqui nos acompanhando no Instagram, nessa nossa live. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, teve um detalhezinho aí com relação a essa situação da lei de drogas, tá? Principalmente o porte de drogas para consumo pessoal. O que aconteceu, Carlão? O Supremo, né, discutiu de novo sobre a situação do porte de drogas para consumo pessoal e falou assim, ó, para aí. O pessoal não está sendo preso mesmo. Se não está sendo preso, nós vamos levar isso lá para a seara administrativa. Mas isso é uma visão do Supremo. O Supremo agora tem uma quantidade X de gramas, que ele fala assim, ó, até tantas gramas, se o indivíduo for encontrado com até tantas gramas de droga, não vai ser considerado porte de drogas, o porte de drogas para consumo pessoal não vai ter mais aquela questão de comparecimento a programa ou curso educativo, algo nesse sentido. Não vai ser mais crime. Mas isso é na visão do Supremo. Aí tem muita gente achando, para aí, como é que o IBFC vai cobrar isso em prova? Veja, se o IBFC cobrar em prova a letra da lei de drogas, a lei 11.343, lá no seu artigo 28, meu amigo, o porte de drogas para consumo pessoal continua sendo crime. Continua. Não muda nada para a lei de drogas. Agora, para o Supremo Tribunal Federal, até uma quantidade X gramas de drogas, se for levado em consideração todo o contexto ali, chegasse à conclusão que a droga era para utilização, ou seja, o camarada era maconheiro. Não, professor, o camarada é maconheiro, vou levar ele preso? Não precisa levar mais preso, porque segundo o Supremo agora é um ilícito administrativo. Claro que isso aí ainda vai ser passivo de muita coisa, é um café para outra janta, né? Daria uma discussão gigantesca com relação a esse assunto. Mas nós vamos ficando por aqui, era importante trazer essa visão para você antes da gente finalizar o nosso vídeo. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, até o nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo nós continuaremos resolvendo as nossas questões aqui no nosso desafio Apocalipse, focado nesse concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Agora é tudo ou nada. Agora é todas as suas fichas nesse concurso, meu amigo, e deixa rolar. Um abraço. Meu povo.